E aí galera, tudo bem com vocês? Esperando aí o pessoal chegar. Hoje, né, dia 24 de janeiro de 2021. Mês de janeiro indo embora, né, primeiro mês do ano. E hoje é a véspera da prova do Enem, a prova de Ciências da Natureza e de Matemática. E eu não podia deixar de falar sobre algumas coisas importantes para o dia de amanhã, domingo, segundo e último dia da prova principal presencial do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, que por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo no planeta, está sendo realizado agora, domingo passado, dia 17 de janeiro, e amanhã, domingo novamente, dia 25 de janeiro. O mês de janeiro voou, passou, estamos a caminho de fevereiro, com uma notícia muito positiva, que é a chegada da vacina no Brasil para esse primeiro grupo, né, o grupo prioritário. Nada mais justo e merecido do que a aplicação da vacina para todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate a essa doença mortal, que tem como único tratamento a vacina. Muito bem, esperando aqui as pessoas chegarem, nós vamos chegando aqui aos poucos, já agradecendo aqui a presença de Luna Leite, que já está presente aqui conosco. E vamos à prova de amanhã. Veja, a prova de amanhã, a prova de Ciências da Natureza e Matemática. Então, faz um tempo que o INEP adotou a resolução, tomou a decisão de juntar, de reunir todas as ciências da natureza, ou seja, química, física e biologia, juntamente com a prova de matemática. Veja bem, é uma prova bem extensa, eu não vou mentir para vocês aqui. É uma prova que precisa de uma concentração a mais no dia de amanhã. É uma prova que necessita de uma concentração, de uma tranquilidade, acho que a palavra que eu estava procurando era essa, para que você possa ter clareza e objetividade para responder as questões. Eu gostaria aqui, de modo muito tranquilo, muito simples, pontuar algumas coisas que vocês devem encontrar na prova de amanhã. Veja bem, veja só, esse vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV, ok? Parte dele vai estar em outras plataformas digitais que vocês bem conhecem, ok? E também vai ficar lá no meu canal, no YouTube, Kleber Vitor Interdisciplinar, é o nome do meu canal lá no YouTube, e vou deixar salvo aqui no IGTV e também em outras plataformas digitais. E é só você procurar nas outras plataformas Professor Kleber Vitor Santos, que você vai nos outros aplicativos, nas outras redes sociais, encontrar trechos, partes e a íntegra dessa live de hoje aqui no Instagram, ok? Veja bem, primeira coisa, amanhã nós temos uma prova que tem 3 áreas extremamente importantes. Obrigado, Silvana, pela presença, querida. 3 áreas importantíssimas para quem busca a área de exatas
para quem busca a área de saúde e outras áreas afins. Ok? Para quem busca a área de saúde, que é a minha praia, né, a minha formação profissional, eu sou professor de biologia, eu sou biólogo e sou profissional de educação física. Então, para quem busca a área de saúde, a enfermagem, a odontologia, a fisioterapia, as ciências biológicas, a educação física, a medicina, uma gama de cursos da área de saúde, a prova amanhã de ciências da natureza e matemática é uma prova decisiva. Não que as outras disciplinas de domingo passado não sejam, tá? Mas esta é a prova que vai ranquear melhor os candidatos para a vaga dos cursos de saúde. Agradecendo aqui a presença de Paulo Sérgio, gratidão, meu querido, Silvana e Luna Leite, que foram os primeiros a chegar aqui, e as pessoas vão chegando assim mesmo. Então veja só, amanhã, prova de ciências da natureza e matemática. Ciências da natureza, biologia, química e física. O que você vai encontrar na prova de amanhã? Vamos começar por partes. É tradição que na prova de ciências da natureza apresentem-se, em relação às questões de biologia, em torno de 8 a 9 questões de biologia. Kleber pode ser mais? Pode. O INEP ele pode muito bem fazer uma distribuição de questões, até porque nós estamos vivendo uma situação atípica mundial. Pode ser que os elaboradores da prova pensem de uma maneira diferente aquilo que eles querem que os alunos de ensino médio que estão vivenciando esse ano diferenciado, né? A começar que esse ano de 2021 nós vamos ter 2 provas do Enem, a prova presencial impressa, que o último dia é amanhã. Os candidatos que estiverem com Covid-19 ou que tiveram algum problema de acesso vão fazer a prova em fevereiro. E nós temos também a edição digital da prova do Enem. Então, na verdade, nós temos 3 modelos diferenciados de prova, ok? Um outro detalhe importante: as pessoas que se encontram em regime fechado, estão cumprindo alguma medida socioeducativa ou que estão cumprindo pena em qualquer tipo dos regimes penais existentes no Brasil, também vão fazer essa modalidade de prova do Enem em fevereiro. Então veja, em um mesmo ano, 2021, nós temos... Olá Jane, tudo bom? Nós temos uma modalidade diferenciada de provas do Enem para esse ano de 2020, acontecendo em 2021. Oi Priscila, tudo bom? Veja só, o que tem na prova de amanhã? Tradicionalmente, como eu estava dizendo para vocês que estão chegando aqui agora, a prova de biologia no que diz respeito à ciência da natureza, ela é uma prova que não aparece isolada. Então a primeira coisa que vocês devem anotar para a prova de amanhã: primeiro, a prova ela não aparece de forma isolada, sem estar contextualizada com as outras ciências que estarão na prova. Então vou repetir para vocês: a prova de amanhã é biologia, química e física e matemática. Então essas 4 áreas do conhecimento, na prova de amanhã, elas vão conversar entre si. Primeiro detalhe, anotaram? As provas são contextualizadas. Observe o que aconteceu domingo passado com as provas de língua portuguesa, gramática, literatura e redação, conversando com as outras provas. Sociologia, filosofia, história,
geografia, as disciplinas ou as áreas de conhecimento, elas conversam entre si. Então, muito importante isso, que você leia realmente cada uma das questões com atenção e veja que existe uma intertextualidade e uma interdisciplinaridade entre as provas de ciência da natureza e de matemática. Obrigado, Priscila, aí pelo comentário. Então veja, esse é o primeiro ponto que você não pode esquecer. Lembre-se, as provas conversam entre si. Primeiro detalhe para a prova de amanhã. Vamos para o segundo detalhe, puxando para a minha área. Sim, e falando uma coisa que eu já ia esquecendo, a própria disciplina de educação física na prova de semana passada também conversou muito com as provas de história, de filosofia, de sociologia, aonde o tema esportivo mais falado e mais comentado na prova de educação física foi exatamente o futebol, ok? Nas questões que falavam a respeito de ciências humanas na prova do Enem semana passada, a prova de educação física, as questões de educação física, que também faz parte da prova de linguagens e códigos, também conversava muito com o contexto histórico no mundo e no Brasil. Então a prova de amanhã, pessoal, não vai ser muito diferente disso, tá? As provas conversam entre si. Segundo ponto importante, a prova de ciência da natureza em relação à biologia, ela tem um pensamento, uma linha de raciocínio que divide, já que a biologia ela é um tema gigante para o ensino médio, tem muita coisa na biologia do ensino médio. Eu até, juntamente com as pessoas que elaboraram a nova matriz curricular no Brasil, né, já que eu sou um dos representantes aqui na Paraíba desse documento elaborado e pensado por vários professores no Brasil, tá? Esse documento ele é importante porque ele vai começar a nortear a partir de 2021 temas que devem ser mais aprofundados na ciência biológica, na química e na física. Segundo ponto, anotem, principalmente você, candidato, que vai fazer o Enem, a segunda etapa da prova amanhã. E para vocês que vão fazer as provas digitais ou terão direito, pelas situações que eu já falei aqui hoje, a fazerem a prova em fevereiro, que já está em cima, né? Hoje já é dia 24 de janeiro. Além das provas conversarem entre si, a prova de biologia, a prova de ciências biológicas, ela tem como eu estava dizendo, uma linha de raciocínio, de pensamento dos autores das pesquisas, em deixar bem claro que tema caracteriza aquela questão ou aquele tema. Por exemplo, no primeiro ano nós temos por base, a chamada Base Nacional Curricular Comum, a chamada BNCC, aqui eu tenho a honra de ter sido convidado pelo MEC para ser um dos representantes aqui no estado da Paraíba. Ela deixa bem claro que existem alguns temas, alguns tópicos, alguns elementos que o aluno de ensino médio ele não pode sair do ensino médio sem saber. Exemplo, citologia, estudo da célula. O aluno que está saindo do ensino médio rumo à universidade, que ele vai fazer... Olá, Gabriel. Obrigado, meu querido, pela sua presença aqui. O aluno do ensino médio não pode sair do ensino médio sem saber a base, o que há de mais básico em relação à célula. Afinal de contas, todos nós, seres vivos, somos formados por célula. Então, veja, na prova de amanhã, com certeza vai aparecer algo histórico sobre a célula. Anotaram?
ou a descoberta da célula, como a célula foi descoberta, que métodos foram utilizados para a descoberta da célula, que instrumentos permitiram a evolução que nós estamos vivenciando agora. Nunca nós tivemos na história da humanidade uma vacina que foi desenvolvida em menos de um ano. Isso vai estar na prova de amanhã? Com certeza. Não tenha dúvida. O que permitiu, por exemplo, que a ciência, que o conhecimento científico avançasse tanto que a gente tivesse uma vacina em tempo recorde, menos de um ano. Aproximadamente, nós estamos terminando janeiro, 10 meses em que nós estamos em pandemia. Tudo isso tem uma raiz, tudo isso tem uma origem. Essa origem é onde? Citologia. Embora, isso é uma pegadinha, vírus não é formado por célula. Vírus é considerado por uma grande linha de pesquisadores e de estudos como um ser vivo não formado por célula, ou seja, celular, mas existe também uma corrente de pensamento científico que considera que o vírus não é um ser vivo. Para aqueles que consideram, assim como eu, que vírus é um ser vivo, a própria presença do material genético, seja ele DNA ou RNA, caracteriza-o como um ser vivo. Vai caracterizar o vírus como um ser vivo. Por quê? Porque ele tem a capacidade de reproduzir, ele tem a capacidade de replicar, sem necessariamente possuir uma estrutura celular. Ok? Estou te dizendo um histórico. Instrumentos que permitiram a descoberta da célula. Vamos lá, microscópio. Pode ser sim que amanhã caia, por exemplo, como o microscópio foi descoberto, quais são as suas partes, quais são os seus elementos, para que serve cada uma das partes do microscópio. Por meus alunos que viram esse conteúdo comigo ao longo de todas as aulas presenciais e online, pelo Google Meet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo próprio YouTube, lá no nosso canal, Kleber Vitor Interdisciplinar. Para você que não conhece, convida a conhecer e a se inscrever. Já temos lá mais de 60 vídeos, tanto de biologia quanto de educação física, ok? Esse inclusive vai ser o primeiro vídeo desse ano de 2021 que vai ser postado lá na plataforma e em outras, ok? Veja, o microscópio, que eu amplamente conversei com todos os meus alunos esse ano a respeito de sua importância e de sua descoberta, estará na prova de amanhã. Outra, as estruturas e os elementos celulares, as membranas ou envoltórios, o citoplasma e o núcleo, ok? Núcleo muito voltado para a divisão celular, tanto mitose quanto meiose. As suas diferenças, por exemplo, entre mitose em célula animal e mitose em célula vegetal, não tenha dúvida que isso vai estar lá. A importância, função e estrutura das organelas citoplasmáticas, fazendo inclusive, como eu acabei de dizer, um comparativo entre célula animal e célula vegetal. A prova gosta muito, o INEP gosta muito, a banca gosta muito de fazer esses comparativos. E para quem vai fazer saúde, vai fazer curso superior em área de saúde, é básico na citologia ver isso. Mesmo que você que vai ser um médico, um fonoaudiólogo, para você que vai ser um dentista, vai fazer odontologia, não interessa. Isso vai estar no curso básico de citologia para todos que fazem parte da área de saúde. Manuel, obrigado aí pela presença também. Então veja, citologia é um tema vasto, riquíssimo e muito comentado e explorado nas provas em todas as edições do Enem até agora, ok? Eu foco agora em um tema principal da citologia para fechar essa primeira parte, falando ainda sobre a estrutura da membrana plasmática em comparação com outros envoltórios. Por exemplo, a parede celular, que existe em vários grupos de seres vivos, menos em animais. Não existe esse elemento parede celular em uma célula animal, mas na célula vegetal tem,
Nos fungos também tem, nas bactérias também tem, nas algas também tem. Ok? Então, vegetal, fungo, bactéria e protistas, incluindo as algas. Os protozoários e as algas também têm parede celular. Kleber, o que é que muda na parede celular desses 4 grupos de seres vivos? Plantas, protistas, protozoários e algas, bactérias e fungos. A composição química, a estruturação química da parede celular. Cuidado com parede celular. Parede celular geralmente é uma casca de banana para o candidato que não estiver atento, focado nas estruturas. Obrigado aí, matemática, IUP, obrigado aí pela presença. Que não tiver essa percepção, inclusive, já que eu tenho um professor de matemática aqui, contas a respeito do comportamento da parede celular em relação à célula vegetal. Ok? Pressão osmótica, pressão interna, pressão de difusão, que a gente chama de DPD, o déficit de pressão de difusão, quanto há de controle entre aqueles líquidos que passam para o interior ou para o exterior de uma célula vegetal. Por que uma célula vegetal, a parede celular, ela não rompe, provocando a morte, a lise da célula, e sim um processo de plasmólise, olha a palavra, e deplasmólise. Cuidado com isso. Aproveitando já aqui que temos a presença de um professor de matemática, na prova de amanhã, com certeza, não somente nas questões de genética, que eu vou deixar a genética para o final, né? A cereja do bolo é a genética, mas sobre questões de citologia, pode sim aparecer lá umas continhas bem simples, básicas, para você resolver como fica o comportamento de uma célula vegetal em relação à parede celular, ok? E inclusive essa mesma conta pode aparecer na prova de matemática, ok? Fique ligado, foi a primeira coisa que eu falei para vocês. As provas de amanhã, elas conversam entre si, não esquece disso. Fechamos aqui a citologia, tá? Vamos para o segundo ponto importante do primeiro ano, que, na minha opinião, infelizmente tem caído muito pouco. Embriologia, estudo do desenvolvimento embrionário. Ou tem caído muito pouco, ou eles destinam a embriologia para única e exclusivamente falar de fecundação, falar de gametogênese, que é o processo de formação das células reprodutivas, masculina e feminina, masculina espermatogênese, feminina ovogênese, oogênese ou ovulogênese, ciclo menstrual, formação do corpo lúteo ou corpo amarelo, menstruação, ovulação, período fértil. Guarde tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Ok? Ovulação, menstruação, ciclo menstrual, formação do corpo lúteo ou corpo amarelo. Os hormônios que fazem parte de todo o processo do ciclo menstrual. Período fértil. Ok? Os hormônios que vão alterar as características primárias e secundárias, tanto no homem quanto na mulher. Outro ponto importante da gametogênese. Células, o nome das células e as etapas dos processos de gametogênese masculino e feminino. Infelizmente, quando se fala de embriologia, a prova se volta somente para esse aspecto. Mas eu gostaria de falar de outros importantes. Por exemplo, as etapas e os nomes das células e das estruturas embrionárias formadas ao longo do processo de desenvolvimento embrionário, ok? O desenvolvimento embrionário ele não se restringe apenas à fecundação ou ao processo de formação de gametas, gametogênese, mas ele vai muito mais além disso, tem muito mais complexidade do que isso. Falamos de blastulação, falamos de gastrulação, falamos de organogênese, falamos de histogênese, falamos também de anexos embrionários e placenta. Já dizendo para você aqui de cara que placenta
não é considerado anexo embrionário. Placenta não é uma estrutura presente única e exclusivamente em mamíferos. Existem outros animais que apresentam placenta. Ok? Lembrar que é importantíssimo e você não pode esquecer os dois sistemas que são basilares para a formação dos demais sistemas corporais: sistema digestório e sistema nervoso, básicos para a formação dos demais sistemas durante todo o processo de desenvolvimento embrionário. Ok? Fechando os temas de primeiro ano da prova do Enem, nós temos, e eu digo novamente, infelizmente, tema pouquíssimo explorado na prova, que é a histologia animal. Porque a vegetal nem se fala, né? Mas a histologia animal, já que a gente está numa época de muitos procedimentos estéticos, vamos nos voltar para tecido epitelial. Lembrar que tecido epitelial não tem sangue e não tem vasos sanguíneos. Todo esse aparato de substrato, de substâncias importantes, de nutrientes, essa é a palavra correta. Obrigado aí, Ótica Sol e Mar, pela presença aqui. Está no tecido subjacente, ou seja, abaixo do tecido epitelial, onde já existe sangue e vasos sanguíneos, o que nós chamamos de tecido conjuntivo, ok? Mas acima do tecido conjuntivo, que é o tecido epitelial, que tem como função principal revestir as cavidades internas que têm ou não comunicação com o ambiente e dar proteção às estruturas corporais, sendo a linha limítrofe entre o corpo e o ambiente. Tudo isso caracteriza o que nós chamamos de tecido epitelial, ok? E é nele que nós podemos apresentar os maiores benefícios das práticas cosméticas e estéticas que tanto têm sido difundidas na mídia, nas redes sociais, na internet, nas TVs abertas ou fechadas, de modo geral, ok? Esperem críticas a respeito desses procedimentos estéticos, como por exemplo a técnica que a gente chama de facial. Existem várias técnicas e vários modelos do facial. O mais conhecido, o mais falado, o mais sonhado por alguns, e que tem resultados em algumas pessoas positivo e em outras pessoas completamente negativo, que é a harmonização facial. Cuidado com esse tema na prova de amanhã, ok? Saindo disso, vamos para o tecido conjuntivo, que é o maior tecido encontrado no corpo dos animais. Por que ele é o maior tecido? Porque ele tem maior abrangência e porque ele tem a maior diversidade de tipos de tecido conjuntivo. Logo abaixo do epitélio nós temos tecido conjuntivo propriamente dito, temos tecido conjuntivo adiposo, tecido muscular, tecido ósseo e cartilaginoso. 5 tipos diferentes de tecido conjuntivo. É pouco ou quer mais? Em tecido conjuntivo ainda, sangue. Kleber, por que sangue? Porque foi o tema mais falado no ano de 2020. Imunidade, imunização, técnicas de fabricação de vacinas. Pessoal, com certeza vai estar na prova de amanhã, não tenha dúvida. Células de defesa, seus tipos, seus nomes, suas funções, suas atribuições, local de produção, local de ação, diapedese, tudo isto vai estar na prova de amanhã, não tenham dúvida, ok? Pulando aí tecido muscular, já que a prática de atividade física, isso é um consenso já em 2020, ela é uma das maneiras, e aqui fala o professor de educação física também aqui, é uma das maneiras eficientes de permitir ao indivíduo uma melhora não somente na qualidade de vida, no seu aspecto físico, neuromuscular,
mas como também um agente que promove a melhoria da imunidade do indivíduo, ok? Embora as questões de educação física, semana passada, tenham trabalhado isso também no próprio futebol. De uma maneira muito sutil, de uma maneira muito particular, mas também trabalhou. Ok? E por que não dizer tecido nervoso? Mas eu acredito que tecido nervoso seja mais explorado em sistema nervoso, que é um tema de fisiologia humana. Vamos para o segundo ano. Seres vivos é um tema fantástico. Eu já falei aqui hoje, à noite com vocês, a respeito de alguns temas relacionados a seres vivos. Quer um deles? Vou repetir. Parede celular está presente em reinos diferentes. Para ser mais sucinto, ela só não aparece no reino animal. Nos demais reinos, Monera, Protista, Fungi e o reino Plant ou reino vegetal, ou seja, 4 reinos, a parede celular está presente. E eu já comentei aqui hoje a sua importância, o que pode aparecer lá, o que é necessário para que a gente possa ter o melhor aproveitamento desse tema parede celular em reinos diferentes. Vamos lá. Classificação dos seres vivos. Tema que estará na prova de amanhã. Não sei se abrindo a prova, na metade da prova ou no final da prova, já que as questões de evolução estão muito relacionadas ao processo de crescimento e desenvolvimento dos seres vivos. Na verdade, o segundo ano do ensino médio, todo ele está voltado para os seres vivos. Então a classificação dos seres vivos, obrigado aí, Fabrício, a classificação dos seres vivos é extremamente importante, porque lá na frente, na evolução, você precisa ter uma noção de todos os seres vivos para poder entender e estruturar bem as teses da evolução, ok? Sobre botânica, os grandes grupos vegetais, ok? Lembrar que alga não é mais considerado vegetal, e sim um dos seres vivos que está, por enquanto, obrigado você aí, Fabrício, no reino protista, ok? Então, alga não é vegetal. Vegetais, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiospermas. Plantas consideradas sem vasos transportadores de líquidos, de substâncias, sem vasos condutores, briófita. Com vasos condutores, sem fruto, sem flor, sem semente, pteridófita, mas já tem raiz, caule e folhas, ok? Plantas com raiz, caule, folha, flor, mas não tem fruto, gimnospermas, significado da palavra semente exposta ou semente nua, e as angiospermas, que são consideradas, entre aspas, os vegetais superiores ou completos. Tem um sistema de vasocondução, xilema ou lenho, floema ou liber, tem raiz, caule, folha, flor, fruto e sementes, e as sementes estão dentro, protegidas numa urna, angios, numa estrutura que é chamada de fruto. Não confundir fruto com fruta. Exemplo: no caju nós temos a castanha e nós temos aquela parte carnosa, colorida, que nós chamamos de fruta. Mas o fruto do cajueiro não é aquela parte comestível, carnosa. O que nós consideramos, botanicamente falando, biologicamente como fruta, é a castanha, porque ela é o ovário fecundado e desenvolvido da flor, ok? Então aquela parte que é comestível é um somatório entre as pétalas e as sépalas no cajueiro, daí o nome pseudofruto, ok? Cuidado com isso. Fruta é uma coisa, ok? Fruto é outra. Exemplo: pimenta. Pimenta é um fruto, mas não é uma fruta, ok? Pimentão, que é da mesma família, é um fruto, não é uma fruta, ok? Abacaxi não é fruto, é uma infrutescência, é o resultado dos vários elementos femininos que foram fecundados simultaneamente e formaram aquela unidade, aquela estrutura toda comestível, que é chamada de infrutescência, que é, na verdade, a fecundação e o desenvolvimento de várias estruturas que nós chamamos de inflorescência,
ok? Muito cuidado com isso na prova de amanhã, ok? Era isso que eu queria destacar na parte de botânica. Na zoologia, para a gente fechar o segundo ano. Zoologia é um tema extremamente vasto. Eu, particularmente, que comecei a minha carreira como professor de ensino médio e professor universitário, sendo professor de zoologia, fazendo muitas práticas de zoologia com meus alunos nos laboratórios das escolas por onde eu já passei, as escolas privadas, as escolas públicas, as universidades privadas e públicas. Eu tenho um amor e um carinho muito grande pela zoologia, porque ela me abriu as portas para começar a trabalhar. Conheci professores fantásticos, colegas de trabalho fantásticos, né? Eu não vou cometer aqui o pecado de falar o nome de alguns e não falar o nome de outros, né? Alguns, infelizmente, eu os perdi agora na pandemia, colegas de trabalho que foram meus professores na universidade, que tive a honra e o prazer de trabalhar com eles e que, infelizmente, partiram dessa vida por causa da pandemia. E a zoologia, eu costumo dizer que ela abriu as portas para mim, para trabalhar. Então eu tenho um amor e um carinho muito especial pela zoologia, que é o estudo dos animais, desde os animais mais simples até o animal mais complexo que a natureza apresenta, que é a espécie humana. Então, esperem questões que vão reunir vários grupos com características afins. Exemplo, questões onde unam todos os animais invertebrados. Ou ainda, comparativos, quadros comparativos e evolutivos, que eu vou falar isso em evolução, entre animais vertebrados e animais invertebrados. Por quê, Kleber? Porque a zoologia é um tema gigante. Se a genética, que eu vou falar daqui a instantes, é um tema gigantesco, a zoologia também é um tema gigante no segundo ano, difícil de vencer, com muitos nomes, com muitas estruturas. Por quê? Porque a complexidade dos animais é muito alta, ok? A evolução, os processos evolutivos que aconteceram nos grupos animais, ela é muito alta. Então, você tem... Obrigado aí, Tony, saudade de você, meu irmão. A complexidade é muito grande de animais na natureza e a gente, inclusive hoje mesmo, se descobriu uma nova espécie de animal na natureza. Coloque lá no Google que você vai ver que nós descobrimos hoje uma nova espécie de morcego completamente alaranjado, ok? Então veja que a zoologia ela não para. A zoologia é um tema, não é? O Tony ambientalista, que é um biólogo conhecidíssimo aqui na Paraíba, em Campina Grande, em especial pelo seu trabalho desenvolvido lá na área ambiental, grande produtor de conteúdo em rádios e escritor de livros, junto com o professor Helder Neves de Albuquerque, professor doutor, também grande pesquisador que publica bastante artigos científicos no meio acadêmico. E o Tony há de concordar que a zoologia é um tema vasto demais e ele geralmente é cobrado em quadros comparativos e evolutivos, porque são temas gigantescos, com muita informação, com muito conteúdo para ser explorado na prova do Enem amanhã. Fechamos o segundo ano, vamos para o terceiro. E aí, qual é o grande gargalo da prova do Enem para o ensino médio? E aí o Tony vai concordar comigo. Se chama ecologia. Em muitas escolas no Brasil esse tema já é trabalhado no primeiro ano, o que na minha verdade eu acho ainda muito prematuro, porque o aluno de primeiro ano ele está chegando no ensino médio, o tema do ensino médio, desculpe, que é a citologia, por si só já é um tema muito pesado, muito carregado, com muito detalhe de informação para o aluno que está chegando no ensino médio. Então eu acho muito pesado já se falar de ecologia no primeiro ano. Porém, quando o aluno ele chega no terceiro ano para ver ecologia, ele já tem uma certa maturidade com a ciência biológica, e já tem uma vivência maior com os seres vivos que foi visto no segundo ano, para que ele possa entender a ecologia. Mas a ecologia, por muitos anos,
é o tema, é o foco central da prova do Enem. Mas, Kleber, sim, eu posso pegar a ecologia e trazer todos os temas, inclusive a própria genética e a evolução, no pensamento, na linha de estudo da ecologia. Ok? Veja, a ecologia, ela é um tema central da prova do Enem. Vamos revisar. O próprio significado do termo ecologia: distribuição de matéria e energia no ecossistema, cadeias, teias alimentares e pirâmides ecológicas. Quais são as suas diferenças, o que cada uma faz, o que cada uma representa, o que é nível trófico, o que é produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário. Biomagnificação trófica, que é o efeito que as substâncias químicas, que os poluentes causam em cada nível trófico na natureza e suas consequências. Produtividade primária, líquida e bruta, e produtividade secundária. Sucessão ecológica. Biomas mundiais e biomas brasileiros. E olha que nós tivemos ano passado questões importantes como os acidentes ambientais, as queimadas no Pantanal, problemas com a floresta amazônica, problemas com discussão sobre biodiversidade, a própria formulação e criação das vacinas. Obrigado aí, Jadiel, pela presença. E a biodiversidade. Biodiversidade por si só já é um tema bastante polêmico para ser explorado na prova do Enem amanhã. E os principais impactos ambientais, como por exemplo chuva ácida, aquecimento global, efeito estufa, poluição ambiental, contaminação ambiental, a própria magnificação trófica, problemas com o processo de urbanização das cidades, o que isso leva, os desmatamentos, a erosão, seja ela de qualquer tipo, todas essas questões que levam em consideração a interferência do homem na natureza, chamados efeitos antrópicos na natureza. Essas são as questões que são tradicionalmente exploradas na prova de ecologia. Repetindo, biomas nacionais ou brasileiros e os biomas mundiais. Fechando, genética. Primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. Ou uma delas, ou as duas. Primeira lei, segunda lei de Mendel. Todo o histórico dessas leis, quem era Mendel, quais foram os seus resultados, o que significa geração P, geração F1, geração F2, o que é dominante, o que é recessivo, o que é homozigoto, o que é heterozigoto, o que é gene, cromossomos homólogos, gene alelo, gene não alelo, heranças humanas, ligadas, restritas e influenciadas pelo sexo, alterações cromossômicas estruturais, alterações cromossômicas numéricas e todos os problemas relacionados às chamadas alterações cromossômicas, sejam elas numéricas, sejam elas estruturais. Herança quantitativa, polialelia ou alelos múltiplos, o caso da pelagem dos coelhos, da cor dos pelos nos coelhos. Obrigado aí, Rose, pela presença aí, querida. E grupos sanguíneos humanos, entre eles os mais explorados, sistema RH, sistema SS,
sistema MN e o principal de todos eles, mais difundido no mundo, o sistema ABO, que nós temos 4 grupos sanguíneos diferentes: grupo sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O ou sangue zero. Veja que nessa pandemia o que mais os hemocentros reclamam é exatamente sobre os estoques de bolsas de sangue em todo esse momento, esse contexto mundial que nós estamos vivendo. As doações de sangue no Brasil e no mundo, elas já não são tão bem vistas pela sociedade, infelizmente, e agora nesse período de distanciamento social, a quantidade de bolsas disponíveis nos hemocentros Brasil afora e no mundo afora vem caindo ainda mais, ok? E toda essa problemática em relação a os tratamentos relacionados à necessidade das bolsas sanguíneas, do transplante de medula óssea, do transplante de plaquetas, ok? Lembrar de toda essa diferenciação que lá no primeiro ano, como eu falei no início da live hoje, em tecido sanguíneo, que é um dos tipos de tecido conjuntivo, nós temos lá na formação das células sanguíneas toda essa diferenciação na medula óssea, ok? Não esquecer disso. Também na genética, todo o processo de descobrimento do RNA, os processos de transcrição, autoduplicação do DNA, formação dos tipos de RNA, RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico ou ribossomal, todo o processo de síntese proteica, que inclusive é extremamente importante para a descoberta dessa vacina em tempo recorde para o combate à Covid-19. Tudo isso foi dado aos estudos feitos em engenharia genética ou em biotecnologia moderna. Porque veja, a biotecnologia é uma área da ciência biológica que vai estudar um conjunto de técnicas que tinham no princípio, no início, o pensamento voltado para a melhoria de distribuição e de produção de alimentos no planeta. Então, o agronegócio, a agroindústria, a pecuária, a agricultura. Então, a biotecnologia ela surgiu com o objetivo de focar nessa produção e nessa melhoria do plantel, tanto de animais como de plantas, de insumos para o consumo humano, o que nós chamamos hoje de agronegócio, que tanto passa aí na rede de TV, né? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Então, no início da biotecnologia, no histórico da biotecnologia, o pensamento dos técnicos, dos cientistas, dos pesquisadores, ela voltar-se a esse ponto. Hoje não. Hoje pensa principalmente em como melhorar a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar de todos os seres vivos, inclusive do homem, ok? Descoberta de novos medicamentos, de vacinas, de soros, de tratamento. Olha só uma coisa importante, essa semana que termina hoje, sábado, nós temos, depois de 10 anos de estudos ininterruptos, a primeira vacina pronta contra o HIV. Está se estudando a possibilidade de março de 2021 em diante, se criar uma grande campanha de vacinação mundial contra a AIDS. Quem imaginaria que o advento da Covid-19 fosse acelerar os processos de estudo e fazer com que uma pesquisa de 10 anos no combate à AIDS, a primeira vacina comprovadamente na fase 3 de estudo, na fase final, que está pronta para ser aplicada na população mundialmente. Nós vamos ter uma grande campanha, aguardem aí, se Deus quiser, para o combate ao HIV. Olha só, tudo isso é voltado à biotecnologia. Lembra? Inicialmente a biotecnologia tradicional estava voltada para o agronegócio, agroindústria, pecuária e agricultura. Hoje ela está voltada para a melhoria de qualidade de vida, combate a doenças, inclusive doenças genéticas, se descobrir com mais precisão
com tempo hábil, como e quais características as doenças hereditárias, as doenças genéticas, as doenças congênitas, elas podem e elas aparecem, como conhecer, como tratar, ok? Como lidar com essas mutações, por exemplo. Hoje a biotecnologia está voltada a isso, não só a melhoria da qualidade dos alimentos, dos insumos para a agroindústria, mas como também para o combate a doenças, a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar humano. Biotecnologia, não esquecer disso. Então nós temos aí as técnicas de enzimas de restrição, nós temos aí as técnicas de eletroforese, que é o conhecido exame de DNA, nós temos aí as técnicas de melhoramento genético, de fertilização, de inseminação artificial, fertilização in vivo, fertilização in vitro, barriga de aluguel, transplante de órgãos, criação de células-tronco a partir de células-troncos adultas ou células-tronco embrionárias. Então nós temos células que são totipotentes e células que são multipotentes ou unipotentes. Lembre dessas diferenças entre as células no que diz respeito à clonagem, na melhoria genética e também no que nós chamamos de clonagem. Enfim, técnicas importantíssimas da engenharia genética que vão somar ao que nós chamamos de genética moderna ou genética molecular. Fechando a prova de amanhã, obrigado aí Fábio, Raíssa, Sardar, Capil Sardar, underline Capil, underline Sardar, underline 789, Fábio Adriano Silva. Veja, evolução. Tema polêmico, tema que dá muito pano para manga e tema que às vezes é incômodo para falar, é incômodo de se entender, mas ele estará na prova de amanhã. E quem for fazer saúde, eu estou voltando muito a minha live hoje para quem tem a intenção de fazer um curso superior na área de saúde, porque vai ver tudo isso que eu falei hoje na live, nesses quase 60 minutos aqui de live, vocês vão ver no curso superior de vocês na área de saúde, seja o curso que for, tá? Eu até destacaria na ciência biológica e na medicina principalmente, tá? Observe, a evolução, ela estuda todos os processos de transformação em todos os seres vivos ao longo do tempo. Vamos de novo? Todos os processos de crescimento, desenvolvimento de todas as espécies ao longo do tempo. Obrigado aí pela presença de ACM Meio Ambiente. Obrigado aí pela presença de vocês aqui também. Então veja, a evolução ela estuda nada mais, nada menos do que todos os processos de crescimento e desenvolvimento de todos os seres vivos ao longo do tempo. Foi tocado em um ponto importante de evolução na prova de história semana passada, ok? Quem levou a prova para casa ou tem a versão digital em casa, dê uma lida na prova de história de semana passada, que ela já deu uma pista do que vai explorar sobre a evolução na prova de amanhã, ok? Fique esperto. As provas, como eu disse hoje no início da live, elas conversam entre si. Existe interdisciplinaridade e intertextualidade entre as provas. Lembrar em evolução das teorias principais, ok? As teorias a respeito de origem da vida na Terra, a biogênese e seus teóricos, seus experimentos, biogênese, seus teóricos e seus experimentos. A biogênese versus biogênese, o que cada uma discutia, o que cada uma tem de importante, porque que a biogênese, se sobrepõe hoje à teoria da abiogênese. Porque as pessoas que defendiam a abiogênese, hoje têm que render, têm que tirar o chapéu para a teoria da biogênese, que diz que
todo ser vivo só pode ser oriundo de outro ser vivo, e não do nada. As teses do surgimento de vida na Terra, ok? A Bíblia, a importância dela para o que nós chamamos de criacionismo, e para a sua tese mais recente, que é o chamado criacionismo científico, ou para os mais modernos, que nós chamamos de teoria do design inteligente, pesquisa sobre isso ainda hoje, a panspermia, o Big Bang, ou a teoria da grande explosão, ok? O chamado homúnculo. Quem é das redes sociais aí está entendendo o que eu estou dizendo, de uma experiência que é feita com o ovo das aves e homúnculos, até que ponto aquilo é verdadeiro, até que ponto aquilo é uma fraude, uma fake news, ok? Lamarckismo, lei do uso e do desuso, e a chamada lei dos caracteres hereditários adquiridos. Até que ponto a lei do uso e desuso ela está correta, ela está incorreta? Até que ponto a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres hereditários adquiridos ela pode se aplicar à natureza? O darwinismo, cujo o centro, o cerne da discussão de Darwin é o que nós chamamos de teoria da seleção natural. Vale a pena destacar isso. A teoria da seleção natural, inclusive, ela leva em consideração muitos pontos que foram discutidos por Lamarck, como, por exemplo, a própria lei do uso e desuso, como, por exemplo, a lei dos caracteres hereditários adquiridos. A tese da teoria da seleção natural ela puxou muitas informações importantes dos estudos de Lamarck. Vale salientar isso. Todo o processo dinâmico da viagem do navio Beagle junto com Wallace para o manuscrito do livro A Origem das Espécies, ok? Tudo aquilo que a gente falou lá no segundo ano sobre os eventos que caracterizam os processos evolutivos, a anagênese, a cladogênese, ok? A reprodução sexuada, o que ela traz como consequência primordial para os seres vivos e para a natureza. E aí você entra já com as mutações que estão relacionadas também ao campo da genética, mas também ao campo evolutivo. Tudo isso somado com a genética moderna, a chamada genética molecular, as práticas da biotecnologia, somando tudo isso nós temos o neodarwinismo ou o novo darwinismo. Então nós falamos de teses da origem da vida, falamos aqui de abiogênese, biogênese, lamarckismo, com a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres hereditários adquiridos. Falamos aqui do darwinismo, onde o cerne da questão, o centro, a questão que se coloca, a principal, é a lei da seleção natural, e o neodarwinismo, que pega todo esse conjunto de informações, mas toda a base e prática da genética, junta tudo e chama isso, esse pacote de neodarwinismo. Galera, obrigado aqui pela presença, pela paciência de vocês. Espero ter feito um panorama geral para a prova de amanhã. Sei que biologia é um tema muito extenso, com muito nome, com muita característica, com muita definição, mas também com muita prática, com muita comprovação, com muita contextualização. Obrigado aí, Rose, obrigado mesmo. Sua opinião, para mim, é sempre muito importante. Rose é uma aluna minha, lá na Academia Corpus, aqui em João Pessoa, na cidade de João Pessoa, aqui na Paraíba, lá na Corpus Altiplano, e é muito importante a opinião dos meus alunos também em Educação Física, conhecendo esse meu outro lado profissional, né, Rose? Que é o lado da ciência biológica, que Deus me permitiu, Rose, atuar em dois campos profissionais bem diferenciados, né? A ciência biológica e a educação física, e que
termina por complementar a outra na minha vida. E obrigado mesmo pela sua opinião aí, pela sua mensagem, pelo seu relato. Então, como eu estava dizendo para vocês aqui, amanhã, tranquilidade, a live aqui vai ficar salva e eu vou... Obrigado, Rose, obrigado mesmo, de verdade. Tenham calma, leiam todas as questões, não entendeu, volte a ler e grife, sublinhe aquilo que é extremamente importante para a interpretação. Lembre daquilo que eu disse, que é a informação que eu falei primeiro hoje na live. As provas conversam entre si, então muitos elementos que estarão na prova de matemática amanhã, de física e da própria química, não esqueci da bioquímica não, tanto as substâncias orgânicas quanto as substâncias inorgânicas presentes na célula e todo o processo de metabolismo, que são as reações químicas que acontecem na célula, as de formação de energia, anabolismo, e aquelas de quebra de moléculas energéticas para a obtenção de energia, que é o catabolismo. Então, as características, funções, importância da água e dos sais minerais no corpo, dos carboidratos, das vitaminas, dos aminoácidos, das proteínas, dos lipídios, seus tipos, funções e caracterizações. Eu não esqueci da bioquímica. Importante lembrar da bioquímica, porque boa parte das estruturas moleculares da bioquímica da prova de ciências biológicas estão representadas na prova de química. Faz muito tempo, eu digo para todos vocês que estão aqui na live, que vão assistir a live depois, que a química e a física deixaram de ser uma prova de contas para uma prova de mente, para uma prova de intertextualidade. Então, a maioria das estruturas da bioquímica que estão presentes na ciência biológica vão estar representadas estruturalmente na prova de química. Guarde o que eu estou dizendo para vocês e amanhã, espero a essa hora, muitos de nossos alunos estejam comemorando e lembrando bem que Kleber me avisou ontem sobre a história que as provas conversam entre si. E finalmente, descendo aqui uma mensagem de tranquilidade para vocês. Busquei esse ano de 2020 que passou trabalhar todos esses aspectos, inclusive os aspectos socioeconômicos e as relações com outras ciências ao longo do ano de 2020 com meus alunos de terceiro ano. E digo para todos eles, para todos os meus alunos do terceiro ano do Instituto de Educação da Paraíba, o IEP, a escola pública em que faço parte. Vocês foram meus alunos durante 3 anos consecutivos, 2018, 2019, 2020. Eu tive o privilégio de trabalhar com vocês 3 anos seguidos. Conheço vocês, conheço o potencial de vocês. Vocês foram muito bem preparados, modéstia à parte. Tiveram uma equipe de professores que trabalhou junto, muito próximo, apesar do distanciamento social, trabalhou muito junto de vocês, com os pais e as mães de vocês. Muitos deles, inclusive, assistiram aula conosco esse ano de 2020. E eu digo, calma, tranquilidade, o trabalho foi feito e muito bem feito. Vocês tiveram a oportunidade e a chance de resolver muitas questões, de discutir comigo alguns temas importantes para a prova de amanhã. E eu tenho certeza absoluta que vocês estão preparados e muito bem preparados para as provas, de amanhã de ciências da natureza e de matemática. A nossa parte foi feita, inclusive hoje eu não poderia deixar passar em branco, na véspera da prova. Obrigado, Raíssa, que é isso? Eu não poderia hoje, na véspera da prova, deixar vocês de mão. Eu estive presente com vocês durante todo esse ano de 2020 e durante esses 3 anos junto com vocês. E sei que é desafiador, foi um ano muito difícil, o ano de 2020. A pandemia não acabou ainda, Nós temos a felicidade de estar recebendo já o primeiro lote de vacinas no Brasil, mas a gente tem ainda uma longa caminhada para vencer a pandemia.
Mas é bom lembrar que eu estive presente com vocês durante todo esse período, inclusive hoje, véspera da prova de Ciências da Natureza. Gratidão a Deus por tudo, por todo esse momento que a gente está vivendo. A gente deve tirar lições desse momento que a gente está vivendo, não tenha dúvida. Cada um da sua forma, da sua maneira. Cada um também da sua forma, da sua maneira. Antes da prova, tire um tempo para você, de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com a sua verdade, dedicar uma prece, uma oração ou rezar, seja lá como você acredita, para que você entregue a sua mente, o seu corpo ao Ser Supremo, ao Ser Superior, ao Pai de todos nós, para que Ele ilumine a você, a sua mente, para que você possa com tranquilidade resolver e muito bem todas as questões desta prova amanhã. A minha torcida, a minha energia positiva, a minha força está com... Obrigado, doutora Elvira Bezerra, aqui pela presença, está com vocês. Vamos continuar assim, viu, Elvira? Todas as lives que nós tivemos ano passado, essa é a primeira que eu estou fazendo em 2021, na véspera da prova do Enem, para que vocês fiquem tranquilos. Vocês foram muito bem preparados, vocês estão com o que há de mais novo de informações. A gente teve, na verdade, né, doutora Elvira, uma revolução de informações e de dados em 2020 para a ciência biológica. A ciência biológica ela deu um salto de qualidade, de importância no meio acadêmico e no mundo de forma geral, né? As pessoas veem hoje a figura do biólogo com outros olhos. A doutora Elvira pode dizer, porque ela participou de vários simpósios, de vários congressos ano passado, e ainda tem outros. Sim, Elvira, com certeza, vamos falar de plantas sim. Mas você há de concordar comigo, doutora, que a biologia ela ganhou um enfoque muito importante do ano passado para cá, por causa da pandemia, e as pessoas veem hoje a figura do professor de biologia, do biólogo, tanto na área acadêmica, na área de titulação, na área de pesquisa, de publicação, na sala de aula, nos mais diferentes níveis. As pessoas olham hoje para o profissional da biologia, para o biólogo, com outros olhos e sabem da importância da nossa profissão para o benefício de todos nós e do planeta. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês por todas essas aulas que nós participamos, por todas as lives. Isso mesmo, olha o que a doutora está dizendo. Teve um compromisso de auxiliar no bem-estar das pessoas. É exatamente isso. Uma dos trechos do nosso juramento que a gente faz durante a nossa formatura, doutora, é exatamente isso. Contribuir e auxiliar no bem-estar das pessoas e do planeta. É isso que a gente diz, que a gente afirma quando estende o braço para fazer o juramento durante a nossa colação de grau como profissionais da biologia, como biólogos, ok? Obrigado a todas as mães e os pais, a gestão da escola, a todos os meus alunos que incansavelmente estiveram comigo ao longo de 2020. Boa prova, boa sorte, sucesso. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus abençoe a todos vocês, que nós tenhamos uma excelente prova, com tranquilidade. Gratidão. 2021 está só começando, hein? Vamos à luta. E tem uma mensagem final. Se por acaso acontecer algum problema e esse não for o seu ano, você não conseguir, não desista. É mais uma etapa, cada um tem o seu tempo, e no seu tempo você vai conseguir. Mas pense primeiro, se eu tenho a chance e a oportunidade, mais de 50% dos candidatos desistiram de fazer a prova, e você ainda está aqui comigo a essa hora, num sábado à noite, lutando, vá e lute. A minha energia positiva está com você e com sua família na prova de amanhã. Gratidão, sucesso, boa prova a todas e a todos.
A minha gratidão a todos vocês. Tchau.